Vamos ao nosso texto. O texto trabalhado de hoje, acredito que já tenha sido projetado, é o Salmo 112. Dessa feita, assim, eu convido a vocês, com toda a reverência, com todo o fôlego que temos, eu vou ler este salmo e gostaria que você prestasse atenção neste salmo que vai ser lido agora. Salmo 112. Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres, e a sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado. Range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Oremos. Deus, muito obrigado pela leitura que fizemos agora. Nos ajuda nesta caminhada, que possamos aprender o que o salmista quis dizer aqui, nesses versos breves. Que possamos, ó Pai, aprender da Tua palavra, possamos ser conduzidos, ó Pai, à mudança de vida. Possamos ser conduzidos, ó Pai, a desejar ardentemente o louvor somente a Ti. Nós Te engrandecemos, não por qualquer mérito nosso, mas pelos méritos conquistados na cruz, pelo nosso irmão, Cristo Jesus. Em nome dele nós te oramos. Amém. Eu gostaria de fazer uma retrospectiva com vocês neste momento. Bom, desde o início deste ano, nós temos trabalhado o que é ser igreja. No primeiro domingo, o pastor Paulo pregou e nos mostrou, baseado no livro de Tiago, capítulo 4, nos versos 13 a 19, nós aprendemos sobre os nossos planos, nós aprendemos sobre a medida certa dos nossos planos, e tiramos como uma grande lição daquele ensino, que se os nossos planos não estiverem de acordo com o projetado por Deus, com aquilo que Ele está abençoando, são flácidos, são construídos sobre areia, para nada serve. Posterior, o irmão Alexandre veio e nos falou sobre a igreja de Tessalônica, e nos mostrou o exemplo da imitação de Cristo. A igreja de Tessalônica era uma igreja que imitava Cristo, tanto que foi digna de Paulo os exortar a falar com eles: continuem imitando a Cristo. Semana passada, nós aprendemos sobre o amor cristão, a lei do amor. O amor não como escolha, mas bem diferente do que a gente vê nas novelas brasileiras ou nas novelas mexicanas, aquele amor bobo, simples, imbecil. A gente viu que é o amor de fato, que é o amor de Deus, que é um amor incondicional, bem diferente do que a gente acha que é amor. Nós vimos o que é o amor escolha. Então, dentro disso tudo, nós estamos vendo o que é ser uma igreja bíblica, cristocêntrica, missional e acolhedora. Nós, como igreja, devemos olhar sempre e nos sondar se estamos sendo isso, ou se apenas estamos vindo dominicalmente aqui, absorvendo algum ensino, sem mudança, sem nos dispormos a sermos consertados. Irmãos, muitos dos nossos pecados que temos, eles passam a ser o centro da nossa vida, ao invés de ser Cristo.
Pare e pense nesse momento. Quantas vezes você achou que tinha condição de resolver um pecado que você tem, o que você trata quase como um animalzinho de estimação? Ou seja, meu animalzinho de estimação, que eu alimento de vez em quando, que eu cuido, mas eu não consigo me livrar dele, porque ele já faz parte da minha rotina. Muitas vezes nós tratamos o pecado desta maneira, como o nosso animalzinho, e colocamos ele no centro, quando nós não pedimos ajuda a Deus, para que o resolva. Enquanto você não se humilhar perante de Deus, o seu pecado é o centro, e não Cristo. E por que eu estou falando isso a vocês? Nós estamos trabalhando o Salmo 112. O Salmo 112 eu escolhi o tema da mensagem como o poema do redimido, pelo seguinte: ele é um acróstico voltado às 22 letras do alfabeto hebraico. Tanto que você vê, ele começa com aleluia, Aleph, que é colocado aqui. Ele tem uma divisão. Dentro desta divisão dele, ele está escrito, falando primeiramente, a sua primeira parte, ele nos mostra como é o homem que teme a Deus, dos versos 2 ao verso 9, e depois no verso 10, ele fala sobre o ímpio. Então a estrutura deste salmo é a métrica perfeita que foi colocada aqui. Ele nos ensina uma caminhada que deve ser seguida. Esse Salmo 112, ele anda, vamos dizer assim, juntamente com o Salmo 111. Você pode ver a mesma estrutura de versos colocadas no Salmo 111 e agora no Salmo 112. São 10 versículos. Entretanto, para eu entender o Salmo 112, eu preciso recorrer ao último versículo do Salmo 111, que é o versículo 10, que nos fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Então, o que nós temos diante de nós é a bem-aventurança do homem justo, do homem redimido, do homem que busca a Deus e não a sua satisfação. Entretanto, como já temos falado e atacado muitas vezes sobre a pós-modernidade, nós, como homens, desde ser homens e mulheres, desde cedo nós aprendemos que a nossa vontade é uma construção de fatores que formam a nossa maneira de pensar, de se portar, de agir, as nossas histórias, a nossa criação molda o nosso convívio familiar, a nossa influência social. Somos levados a acreditar que nós construímos tudo isso meramente ao acaso. Como eu comecei já criticando, e uma nova crítica que faço, olhem as músicas que nós temos hoje. Filmes, novelas, não tem conteúdo. Você até se surpreende quando assiste alguma coisa que tem um conteúdo que te faça pensar. Não existe lógica, não existe perfeição. Apenas existe uma história que é escrita, entretanto não tem um bom desenrolar, e no final eu coloco uma ideologia. Nossa arte se tornou isso. Desde o século XIX, nós vimos sendo atacados dessa maneira. A nossa arte se tornou o acaso. Em todas as áreas. Músicas, filmes, construções. Nós temos aqui arquitetos aqui no nosso meio, tudo, e eles podem falar muito melhor do que eu, como que muitas obras de hoje, elas não seguem mais um padrão. Elas não seguem mais aquele padrão estrutural correto, mas sim, não, eu nem me importo com a estrutura que está sendo feita. Eu apenas quero que ela represente alguma coisa. Por isso eu faço uma escolha numa paleta de cores, para que represente alguma coisa
que muitas vezes nem eu sei o que é. O texto nos mostra um ideal. A epítome que podemos retirar deste texto é muito grande. Como eu falei, dos versos 2 aos 9, ele está passando sobre como é o homem que serve a Deus. No verso 10, ele mostra o que acontece com o ímpio. Nós temos uma luta interna, sabemos disso. Nós sabemos que o pecado muitas vezes nos gera desconforto. Entretanto, não existe um desconforto maior do que não colocar Cristo no centro. Existe um autor que escreveu um livro, O Mal que Habita em Mim, chamado Ludgar Simon, e eu gostaria de fazer uso das palavras dele nesse momento. A carne tem uma visão muito peculiar. Ela vê um mundo livre da tirania do governo de Deus. Ela imagina a liberdade de levar os efeitos de seu plano sem inferência da lei, preceito ou mandamento. Ela propõe que aquela visão, a sua imaginação, ajudando a você a enxergar suculentas possibilidades de vida, vivência e pecado. Ou seja, eu coloco Deus como o tirano. Eu não coloco Deus como amor e justiça. Eu coloco Ele apenas como tirano. Por Ele ser tirano, eu tenho que tirar Ele da minha história. Como se fosse possível fazer isso. Como se fosse possível eu viver um minuto sem que Deus estivesse na minha história. A glória não é nossa, irmãos. A glória é dele. Devemos louvar a Deus e não ao homem. Logo no primeiro versículo, é aleluia a Deus. Não é o Jonatas, não é o Mateus, não é o Felipe. É a Deus. Como eu falei, o princípio do temor, para você viver o que está escrito neste poema do Salmo 112, a chave está no verso 10. O temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você almeja cumprir qualquer um desses desejos, qualquer um desses preceitos, tema a Deus e não a si próprio. Não busque a autoexaltação. Busque a Deus. Ele é a chave. O Pai nos arrancou da obscuridade que nos mantinha presos através de seu Filho. E por suas mãos nos conduziu ao amor do senhorio de seu Filho. O Filho, mesmo sabendo de todo o martírio que passaria, nos levou para perto do Pai, pagando um preço de sangue. Neste Filho, não em nós, nós vemos a visibilidade do Deus invisível. Não em nós, irmãos, não em nossos atos, não é na busca do prazer incessante que podemos cultuar a Deus. O homem que tem grande prazer, ele busca os mandamentos de Deus e não seus conceitos. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas fazendo listas do que pode ou não pode dentro do Evangelho. Mas isso não é nada. O Evangelho não é a listinha que você criou. O Evangelho não é o conceito que eu criei. Mas o Evangelho é Cristo. E por ser o Evangelho ser Cristo, devemos ter prazer nos mandamentos dele. Só assim poderemos dizer aleluia. Só assim poderemos glorificar o nosso Deus. Só assim poderemos multiplicar. A nossa igreja passa por um período de crescimento, e como é bom olhar, como eu falei agora há pouco, estava com saudade de estar pregando para vocês, e como é bom olhar para esse salão e ver várias pessoas, mesmo num contexto como o que estamos vivendo, gripe, corona e mais outros tantos vírus que eu nem sei descrevê-los, não é a minha área de estudo,
E ainda assim, Deus mantém fiel o seu povo. Deus traz o seu povo para a sua casa. E sim, irmãos, nós devemos estar congregados. Você não consegue congregar sozinho na sua casa. Você pode ter uma vida de meditação, você pode ter uma vida de oração, mas uma vida de comunhão sozinho você não terá. Você não vai conseguir, nem será pastoreado por qualquer pastor youtuber, ou pastor de blog, ou qualquer outro pastor que se apresente na internet. O pastoreio é dia a dia. O discipulado é dia a dia. O ensino é dia a dia. Igreja, respeitem o seu pastor. Ele foi quem Deus trouxe para discipulá-los, para ensiná-los, para exortá-los, para cuidar do seu rebanho e sofrer as marcas daquilo. Você pode achar que conhece a Deus apenas pelas suas razões naturais. É uma ideia muito pífia isso. Eu recorro a um dos pais da igreja, chamado Irineu de Leão, para poder falar sobre essa questão. Irineu de Leão nos falou assim: pela razão natural, o homem pode conhecer a Deus com certeza, a partir das suas obras. Mas existe uma outra ordem de conhecimento, que o homem, de modo nenhum, pode atingir por suas próprias forças, a da revelação divina. Por sua vontade absolutamente livre, Deus se revela e se dá ao homem, revelando o seu ministério, o desígnio benevolente desde toda a eternidade, que estabeleceu em Cristo, em favor de todos os homens. Ele revela plenamente o seu desígnio, enviando o seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo a lhe consolar. Você consegue enxergar de fato o que está sendo colocado aqui? Primeiro eu falei, aleluia, deem glória a Deus, que assim você vai ser feliz. A felicidade não é um mero sentimento, a felicidade não é um mero acaso, a felicidade não é aquilo que você busca muitas vezes, achando que pela compra de um carro, ou pela compra de um bem material, que vai se dissolver, vai quebrar. Nada disso é felicidade. No máximo, é um prazer momentâneo. O ter dinheiro no bolso para pagar suas contas é sua obrigação como trabalhador. Mas não deve ser a sua busca incessante. Até quando, igreja? Vamos continuar colocando os nossos sentimentos acima do Evangelho? Eu acredito, e tenho orado por isso, que no meio dessa plateia aqui, outros tanto que estejam nos assistindo, ou também aqueles que não estão aqui, mas tenho certeza que estão em oração neste momento, Deus vai levantar missionários que coloquem e tenham coragem de pegar os seus sentimentos e amassá-los e jogar numa lixeira e viver plenamente o Evangelho, porque é ali onde está a verdadeira satisfação. Enquanto eu buscar a minha satisfação pessoal, eu não sou digno de ler este salmo. Enquanto eu buscar a minha satisfação pessoal, eu não posso proclamar o poema dos redimidos. Enquanto eu buscar aquilo que o meu coração deseja, erroneamente, eu não sou um justo. Serei esquecido. Porque eu nada sou. A verdade é essa. Enquanto eu estiver preocupado em não ser cancelado, eu não falo do Evangelho. Ou será que vocês que são um pouquinho mais jovens, nunca pararam para pensar que muitas vezes não manifestam as suas opiniões por medinho de ser excluído do grupo ao qual fazem parte, na faculdade, na escola, no curso técnico ou no trabalho?
Lembrem lá da igreja de Tessalônica, que o Alexandre nos falou aqui. Será que eles tinham medo? Será que eles não viviam a Cristo? Ou lembrem do amor que foi expresso pelo Caio, de uma maneira muito primorosa na semana passada. Deus é amor, mas é justiça na mesma quantidade. É um equilíbrio perfeito que nós não temos condição de medir. Essa é uma das grandes verdades. Porque os nossos conceitos são corrompidos. A nossa visão é corrompida. E é tão corrompida que nós buscamos inserir coisas que não existem para poder justificar as falhas. Um crente de fato, ele vive, ele teme a Deus. Pensa como a gente age muito mais rápido do que pensa. Nós temos atitudes instantâneas. Nós temos uma ferramenta de rede social que nos permite utilizar 300 caracteres e nós queremos colocar um pensamento em 300 caracteres, em 40 palavras mais ou menos. Olha, se algum irmão tem a base de síntese para fazer isso, me ajude, porque eu não consigo fazer isso. Eu não consigo começar uma conversa com apenas 300 caracteres. E a gente acha que em 300 caracteres, sendo colocados ali, inseridos, estamos falando algo. Quando, na verdade, apenas está sendo explicitado algum conceito nosso, e 90% dos casos, errado. A vida em disciplina é o que Deus nos pede. O justo, que jamais será abalado, é aquele que vive em disciplina. Ele vive na disciplina do pensamento. Ele vive na disciplina de suas leituras. Ele vive na disciplina de músicas. Deus nos deu uma terra para desfrutar em muitas coisas. Ele nos deu bons livros para desfrutarmos em muitas coisas. Nos deu a natureza inteira, obra-prima para podermos olhar e vermos como é bela, como é maravilhoso. Aos irmãos que já são casados, Ele deu a sua esposa para você desfrutar dela. E as irmãs também, deu seu esposo para que desfrute dele. Aos que ainda estão aguardando o namoro, ele ensina a você, aguarde, pois tem um grande presente reservado a você. No entanto, como nós gostamos de viver a nosso pecado, nós homens consumimos a pornografia. As mulheres têm pensamentos indecorosos, desejando o galã da novela. Os jovens preferem escutar coisas que não edificam. Isso é justiça? Isso é ser justo? Isso é buscar a santidade? E voltando ao verso 5, é um homem infeliz, não tem felicidade, não é honesto, não é digno, será esquecido. Eu não quero dizer aqui, irmãos, que por ler este salmo, ou por estarmos trabalhando juntos este salmo, que devemos buscar a glória pessoal ou fazer algo notável que por mais e por mais anos todos lembrem. Não. Entretanto, posso falar agora como pai, que eu quero que a minha filha lembre de mim apenas como um servo de Deus. Como aquele que, mesmo com muitos defeitos, quando deixou este mundo, foi um servo piedoso. Esta é a lembrança que nós podemos deixar para as futuras gerações. Muito maior do que grandes feitos,
sermos lembrados como servos piedosos. Nós não sabemos como serão os dias que virão, mas nós sabemos que a palavra precisa ser pregada, precisa ser proclamada. E se não for através da tua boca, da minha boca, Deus vai levantar outros homens para que possam fazer isso. Porque nós somos apenas meros instrumentos. Tem uma bateria aqui do lado. Se eu falar para ela toca, ela vai se tocar sozinha? Ou violão? Não. Assim somos nós. Somos meros instrumentos. Como Mateus falou muito bem, somos aqueles que somos destruídos. E Deus ama os destruídos. Prova disso, um destruído está aqui, um totalmente depravado está aqui falando com vocês. Mas ao mesmo tempo, uma pessoa que mesmo sendo indigno, foi curado por Deus e tem o privilégio de falar de sua palavra. Nós esquecemos como é maravilhoso falar do Evangelho de Cristo. Nós esquecemos disso. Como eu falei, está sendo trabalhado na igreja, o que é uma igreja bíblica, cristocêntrica, missional e acolhedora. Entretanto, nós não somos bíblicos, porque mesmo tendo acesso às nossas Bíblias em casa, nós não a estudamos, nós não refletimos nos textos, nós não paramos e dedicamos uma vida àquilo. Nós não somos cristocêntricos, que, como eu já falei anteriormente, nós colocamos os nossos pecados e a resolução de muitas coisas mais no centro do que colocamos Cristo. Nós não somos missionais, porque não estamos dispostos a pregar o Evangelho fora dessas paredes. É muito bom estar aqui. É um momento glamuroso. Chega a ser inebriante você escutar as músicas como foi cantado agora há pouco, e você sente que realmente as músicas estão, todo o cuidado da equipe, para poder ser passado músicas que sejam cristocêntricas, músicas que adorem a Deus e não ao homem, músicas que praticamente, como nós temos visto por aí, parece que a música vai terminar, alguém vai vir, vai te dar um abraço, um ursinho e falar, isso é Evangelho. Mas não é. O Evangelho é duro, é respeito. Para o nosso coração estar seguro, ele precisa estar seguro numa rocha, não é na areia. Para o nosso coração estar seguro, ele precisa ter alicerce, e não pontas de madeira. Para o nosso coração estar seguro, ele precisa estar firmado, e não apenas colocado naquele local. E eu te pergunto, seu coração está firmado, ou apenas foi desenhado naquele local? Inserido? Ah, por que eu estou aqui? Ou qualquer igreja que você está, por que eu estou aqui hoje? Ah, eu estou aqui hoje porque eu gosto do Caio, Caio é legal, então eu vim dar um abraço nele. Ah, eu gosto do Felipe, Felipe é meu amigo, tudo, de vez em quando eu chamo ele lá para fazer um Uber, é meu parceiro, então, por isso que eu vim aqui. Será que você está inserido de fato, alicerçado de fato, segmentado de fato naquele local? Ou apenas chegou ali de alguma maneira e nem sabe o que está fazendo? Se é assim, o seu coração não está seguro. Os adversários que vemos, não é só o mundo. Não só as ideias que o mundo nos insere muitas vezes. Mas o adversário é o inimigo das nossas almas. Irmãos, nós devemos tomar atitudes. E faço mais uma citação neste momento,
Dessa vez eu uso o pastor Baltman, que nos diz assim: independente de sermos ricos ou pobres, empregados ou empregadores, somos cidadãos do reino de Deus. E nosso trabalho no reino deve ser feito com essa verdade em sempre. Essa verdade incutida em sua mente. Precisamos lembrar de que, embora a nossa subsistência esteja preso ao reino do homem, nosso futuro está ligado ao reino de Deus. Embora vivamos este momento, o reino que está, mas ainda não veio, porque é o reino da glória, devemos viver cada dia prontos para seguir com o nosso Deus, prontos para seguir o seu evangelho, prontos para falar da sua palavra. Mesmo infiéis como nós somos, mesmo desobedientes como nós somos, mesmo falíveis como nós somos, o Santo de Israel chama a sua igreja para desenvolver o ofício de embaixadores de sua palavra. Em vez de destruírem nossas fraquezas, nos entregar a nós mesmos, Ele nos restaura, Ele nos reconstrói. Nós poderíamos ser esmagados pelos nossos próprios conceitos e pelas nossas próprias vontades. Entretanto, ao invés disso, Ele nos convida a nos ensinar através de nossas falhas, a nos tirar da nossa tormenta e nos levar para o caminho de paz. Mais de Cristo, menos de nós. Que possamos sumir e os nossos atos sejam cada vez mais parecidos com Cristo. Quando Deus nos olha, Ele não vê os seus últimos atos, pois Ele sabe que os seus últimos atos não são dignos, mas que Ele possa olhar e ver Cristo sendo manifestado em sua vida e a nova criação sendo construída. A justiça vive para sempre neste homem, pois a exaltação não é dele, pois a honra não é dele. Ele tem consciência que toda a glória, toda a honra e todo o louvor provém dos céus e não de si mesmo. Concluindo, irmãos, a igreja relevante não é aquela que é muito grande ou numerosa, mas sim aquela que segue o principal tema, que é a cruz de Cristo. Aquela que comunica o amor, formando o bem mais precioso que existe, a noiva do Cordeiro, que está se preparando para o grande encontro. A noiva que não é perfeita, mas que Cristo cuida dela. A noiva que não quer viver em hipocrisia. A noiva que não se veste com suas próprias vestes, mas sim com a veste santa que o seu noivo a entregou, que se adorna com joias preciosas, pois foi seu noivo que conquistou aquelas joias ali na cruz a preço de sangue. É uma noiva lavada, redimida, com tamanha brancura, que nós não somos dignos. Ele é quem cuida e atavia a sua noiva, não os nossos atos. Nós temos uma responsabilidade muito grande, e por isso nós devemos mudar de vida. Por isso nós devemos nos transformar. Nós somos chamados para ser um povo que confia, e confiados nesse poder, ensina ao mundo, pois não definharemos, mas seremos glorificados nele, lá nos céus. Aqui estamos sendo edificados, solidificados, construídos, mudados. Entretanto, lá nos céus seremos glorificados e viveremos em glória eterna com Ele. Eu gostaria de convidar a igreja para se levantar neste momento e nós lermos novamente este salmo, proclamando ele como a oração a qual nós buscamos.
Aleluia! Feliz é o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá mais notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota de seus adversários. Reparte generosamente com os pobres, e a sua justiça dura para sempre. Em seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê e fica irado. Range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Deus, muito obrigado pelo privilégio de falar com o teu povo hoje. Muito obrigado, ó Pai, por ser humilhado por este texto. Muito obrigado por saber que és tu. O reino é teu, a palavra é tua. A cruz foi onde o Senhor morreu. Eu não seria digno de estar ali. Eu não tenho amor suficiente para estar ali. Mas o seu amor é eterno. Por isso nós te agradecemos. Edifica o teu povo. Solidifica o teu povo em tua palavra, para todo sempre. Amém. Existe uma música, a equipe de louvor estará cantando agora, que ela nos fala assim: eu me rendo aos teus pés, tu és tudo o que eu preciso. Ele realmente é tudo que nós precisamos. Não são nossos conceitos, não são nossas vontades. Infelizmente, entre nós brasileiros, nós temos uma máxima muito errônea que fala: você chega ao Evangelho através do amor ou pela dor. Bom, o nosso amor é insuficiente, é falho, então já não é pelo amor. E dor maior do que sentir o peso de todos os nossos pecados, nós não suportaríamos. Nós não somos nem dignos de sofrer, de suportar essa dor. Pois como disse lá o apóstolo Paulo, quando falava aos Efésios, é leve e momentânea a tribulação a qual nós vivemos. Nós só vivemos momentos leves e momentâneos. E ainda assim fraquejamos. Que nos rendamos a Cristo e ao seu reino. Por Cristo e por seu reino. E nada mais.